Voltando ao nosso tema de teologia bíblica do Antigo Testamento, específico para os alunos do Polo de Lagarto, mas de acesso a todos, os alunos do CETEBASE, nós trataremos hoje do que trata o profeta Obadias, um dos profetas menores, que tem como tema retratar as decisões de Deus quanto a Edom. Edom, quando a gente fala de Edom, fala de um povo que se contrapôs ao povo de Israel, o povo ligado a Jacó. Então, o mundo antigo, o mundo do povo de Deus na antiguidade, teve uma cisão, isso não é coisa de hoje, entre Jacó e Esaú, que nós podemos chamar de Edom também. E Obadias trata dessas questões, retrata as decisões de Deus quanto a Edom. E o domínio de Deus é manifestado no julgamento de Edom. Então, é um livro que trata dessas questões também de julgamento, para que não se possa pensar que Deus trata conosco de modo leviano ou desapercebido do que nós somos e fazemos em relação a Ele, ou ao que Ele nos recomendou fazer. Como se fosse um patrão que fizesse uma empreitada com alguém e deixasse lá: quando vocês terminar, me digam que eu venho olhar como é que ficou. Não é assim. Deus acompanha para e passo. Deus vai dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, a nos observar e a nos conclamar a conserto. Nós não temos desculpa pelos nossos erros, porque se andarmos com Deus, somos sempre advertidos a acertar. Essa é a verdade. Então, o tema mais ou menos trata desta possibilidade que nós temos e dessa disponibilidade de Deus em nos ajudar a nos consertar, a andarmos do modo correto e seguindo o propósito para o qual nós fomos criados. O conteúdo desse livro é um livro muito didático, que trata em dois conteúdos praticamente: a libertação pelo julgamento, de 1 a 17, é um livro de um capítulo só, e o reino é do Senhor, de 18 a 21. Na verdade, é um capítulo só e muito curto, ele tem apenas 21 versículos. Mas o fato de ser curto não diminui em nada a importância do livro. Ele diz com muita concisão, de modo muito resumido, mas com uma importância fantástica, os temas que trata. O valor ético e teológico, que é o ponto alto de todos os livros de teologia, ou de todos os livros que revela Deus na Bíblia. A teologia é isso. Quando estudamos teologia, tentamos estudar Deus, ou conhecer o que Deus revelou dele próprio para nós. Então, teologia é isso. E na Bíblia é a maior fonte da teologia, é lá onde encontramos as maiores revelações de Deus. E é a revelação específica, onde Deus diz que examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. São palavras de Cristo, e Cristo diz, por isso que podemos atribuir a Deus, porque Cristo diz: quem vê a mim vê o Pai. Então tudo que Cristo disse, nós podemos dizer que foi Deus que disse, porque é a revelação de Deus ao homem. Então, valor ético e teológico: Deus é justo e considera culpados aqueles que tiram vantagem dos que atravessam tempos de aflição. Essa é uma contingência, ou vamos dizer assim, uma conjuntura muito comum nos dias de hoje. Aqueles que tiram vantagem dos que atravessam tempos de aflição. É comum, vamos pegar o exemplo do capitalismo, algumas atividades capitalistas serem atribuídas, é evidente que são necessárias,
mas que aproveita a situação da dificuldade da pessoa. Por exemplo, o comércio de remédios, e principalmente os remédios de doenças terminais. Não sei se vocês já imaginaram ou já perceberam de como eles são muito mais caros do que os remédios de doenças mais comuns, de como eles são raros e de como há uma exploração ao ponto de muitos desses doentes se socorrerem de poder público da misericórdia do povo. Uma outra é a questão de, outro exemplo que eu pego aqui da conjuntura, é quando as pessoas estão em situação difíceis, por exemplo, na perda de um ente querido, a exploração dos serviços funerais. Mas nós não temos só esse exemplo, é toda e qualquer situação em que nos encontremos em dificuldade, em que a pessoa tem um preço se a pessoa não estiver em dificuldade e tem outro preço se a pessoa estiver em dificuldade. Um exemplo assim, bem banal, mas que diz muito de perto, é quando a gente quebra um carro na rua, é quando a gente precisa de um chaveiro, de uma chave que quebrou na porta. Ontem tive essa experiência, fui consertar uma chave que estava quebrada na porta. Interessante que a chave seria R$4 para consertar se eu tivesse levado, não tivesse quebrado lá na porta, se o chaveiro não tivesse que ir ao lugar. E o lugar não distava nem de 100 metros de onde nós fomos buscar o chaveiro. O chaveiro disse que para ir lá era R$40. De 4 passou para 40. Então uma postura de exploração daqueles que precisam. Então, se estamos em aflição, temos que pagar. Eu é quem posso socorrer, então eu me aproveito dessa situação. Mas o que Deus quer falar é que Ele não tolera isto. E, muito pelo contrário, o comportamento aconselhado por Deus era o comportamento de socorro e de misericórdia daquela pessoa que está em aflição. E Ele julgará essas coisas que às vezes nós dizemos não tem jeito mesmo, o que é que eu vou fazer? E ainda dizemos muito obrigado ao cidadão que nos explora, que nos aplica uma falta de misericórdia. Mas Deus está a observar inclusive esse detalhe. A mensagem de Obadias, sim, e Obadias fazia esta observação porque era comum também naquela época, nada novo debaixo do sol. Todos os temas que tratamos hoje dos tempos bíblicos, eles são recorrentes hoje, são temas que nós vemos hoje às vezes com mais detalhe ou com menos detalhes. Lá naquela época eles faziam referência apenas ao fato em si, o âmago da situação, mas hoje nós temos um monte de coisas, de causas sociais ao redor de tudo mais que nós possamos colocar essas situações em que Deus condena. Na verdade, se formos comentar, se tivéssemos tempo aqui, nós íamos saber por que isso, por que o capitalismo gera isso, mas no fundo ele vem de outros pecados basilares ou fundamentais, ou capitais, como a avareza, por exemplo, que ela gera outro pecado, como a mentira, como outras, a inveja, esses sentimentos que geram outros pecados, a ira. A mensagem de Obadias é: Deus tem inimigos. Quando a gente fala assim, dá até um susto na gente, Deus tem inimigos, pensando que inimigo de Deus só é o Satanás, só é aquele que se declara seu inimigo verdadeiramente. Mas, na prática, pessoas mesmo que nem tenham declarado inimizade a Deus, agem como se fossem. Então, o que Obadias quer colocar é que às vezes nós nos enfileiramos nos exércitos inimigos sem nem percebermos. Nós tomamos um partido contrário a Deus, às vezes por um motivo diferente daquele que seria de fato ser inimigo de Deus. Nós
somos levados por uma amizade, somos levados por um atrativo outro, que não a inimizade a Deus. Mas o fato é que estamos lá guerreando contra, o fato é que estamos lá no bloco em que tomam atitudes contra Deus ou contrárias aos objetivos dele. Quem são os inimigos de Deus? Então, Obadias trata isso dos versículos de 1 a 16. De 1 a 16 ele trata desses inimigos que às vezes não são pessoais, mas são esses sentimentos, como por exemplo o orgulho. Onde estiver o orgulho, seja em pessoas, seja em entidades coletivas, aí está a inimizade a Deus. Os oponentes do povo de Deus. Então, os oponentes do povo de Deus carregam consigo armas, tipo essas do orgulho ou outras, que são contrárias ao que Deus deseja para o seu povo. Quem são os amigos de Deus? São exatamente aqueles que carregam as armas que vão transformar o mundo no modelo pretendido por Deus. Então o mundo precisava, para ser como Deus quer que seja, precisava ser amoroso, solidário, que ninguém tivesse inveja um do outro, que ninguém explorasse um ao outro. Então quem tiver com essas características, carregando em si, no seu comportamento, esse tipo de sentimento, estão enfileirados nos exércitos de Deus. E por último ele trata de quem é Deus. O profeta Obadias ele trata de quem é Deus para que tenhamos a ideia com quem estamos tratando e não tratarmos com a pessoa ignorantemente, de maneira que pudéssemos ofender às vezes sem nem ofendê-lo, sem nem estarmos tomando conhecimento que estamos ofendendo. Às vezes, por não conhecermos uma pessoa, nós dizemos uma piléria, por exemplo, ofensiva, e a intenção nem era ofendê-lo, mas desconhecíamos uma característica daquela pessoa e tocamos naquele ponto que foi ofensivo. Então o profeta tem interesse em que tenhamos de fato consciência de quem é Deus para tratá-lo condizentemente, condignamente. E depois ele, em conclusão, ele fala quem é você ou quem sou eu, para que neste conhecimento mútuo de quem é Deus e quem sou eu e Deus nos relacionemos de um modo bem adequado. Eu sabendo quem sou eu e pequenino e que devo a Ele honra, respeito, adoração e louvor, e Ele sabendo que merece isso e que se esse louvor não vier glorificá-lo, que for para a glória minha e não a dele, é um louvor adulterado, é um louvor falsificado, que tem algumas doses de desgosto no ideal que ele planejou. Então na próxima aula nós vamos ver o próximo profeta, que é o profeta Jonas.